Igreja da Parede Preta. Será que você frequentaria? Olha só esse vídeo. Nossos domínios nunca são iguais. Muitas pessoas têm preconceito sobre aquelas igrejas que têm uma luz um pouco mais baixa e também tem as paredes pretas. Ou seja, uma ideia um pouco worship, puxando um pouco aquela tradição americana das igrejas churches, né? Então, tem muita gente que não gosta de ir nessas igrejas porque acha que ali tem alguma coisa relacionada ao mundo. Ou seja, vamos diminuir a luz para que as pessoas venham até a igreja e se sintam ali em uma boate. Então, tem algumas pessoas que realmente não gostam de ir nessas igrejas aí que tem a luz um pouco baixa e fica somente a luz no palestrante, no pregador ou no cantor. Tem gente que não gosta. Dificilmente você vai ver alguma irmãzinha da Assembleia de Deus, aquela irmãzinha do coque que gosta de orar, que é fervorosa, em uma igreja da Parede Preta. É muito difícil, porque existe uma grande divergência, não de doutrina, mas de costume. Deixa eu dar um exemplo. Por que normalmente essas igrejas têm a parede preta? Vamos falar dos dois lados, tá? A primeira coisa é que provavelmente essa ideia de ter a parede preta é uma ideia muito mais visual do que marketing. E eu vou explicar por quê, tá? Nos Estados Unidos, depois ali dos anos 90 e anos 2000, aconteceu uma coisa impressionante. Começou a ter ali uma influência dos jovens e também uma influência meio pop dessas igrejas americanas, na verdade norte-americanas. Então essa ideia da parede preta não é algo muito novo não, já faz muito tempo. É que com o boom da internet, essas informações só apareceram depois. Depois de um tempo, essa ideia de deixar a igreja toda preta e colocar a luz principal no pregador ou no cantor, principalmente depois dos anos de 2016 e 2018, quando começou o boom dos cultos online. Então, essa ideia de deixar o ambiente um pouco mais escuro e colocar as luzes somente nos pregadores e cantores era muito mais uma ideia visual sobre as transmissões ou gravações de clipes do que mesmo uma ideia de marketing. Só que com o tempo isso foi chamando a atenção de muitos jovens. E algumas pessoas criticam esse tipo de igreja, por quê? Porque parece que é uma balada, parece que é uma baladinha. Se você for uma balada, ou quando você era desviado, né, se você já foi, você sabe muito bem que as luzes ficam apagadas para dar uma sensação ali de bem-estar, e ali começa a aparecer algumas luzes coloridas no teto do ambiente. Então é uma ideia de trazer festividade, uma ideia um pouco mais divertida sobre o ambiente. Então muitas igrejas, infelizmente, acabaram aderindo a essa ideia de marketing, ou seja, vamos atrair os jovens. E como que nós atraímos os jovens? Pescando eles. Para onde que eles vão? O que eles gostam? Vamos tentar fazer isso de uma forma gospel, ou seja, vamos pegar aquilo que é secular e vamos transformar em gospel. É mais ou menos assim, vamos pegar essa coisa que está fazendo sucesso e trazer para a igreja e tentar remodelar conforme a nossa cosmovisão cristã. É por isso que muitos jovens gostam de ir em uma igreja um pouco mais descolada, que fala a língua deles. Dificilmente você vai encontrar jovens que estão na Assembleia de Deus e de repente resolveram sair da Assembleia de Deus para ir em uma igreja da Parede Preta, ou seja, uma lagoinha, uma bola de neve. Então dificilmente isso vai acontecer. Agora, se um jovem já frequenta uma igreja da Parede Preta e ali tem a música ali que é um pouco puxada para o worship, dificilmente esse jovem vai para uma Assembleia de Deus ou vai para uma igreja batista ou presbiteriana, dificilmente. E quando essas pessoas saem dessas igrejas da Parede Preta e elas resolvem ir para uma Assembleia de Deus, presbiteriana ou batista, elas têm um choque. É um choque na hora, porque tudo muda. Agora tem luz, agora existem cores nas paredes, então muda. Então até a pessoa ter aquela percepção de que ela realmente mudou de igreja demora um pouco, porque você vai em uma igreja church, né? Church, gente, em inglês é igreja, mas a gente chama church aqui porque são as igrejas que tem a parede preta. Mas enfim, essas igrejas que tem essas cores mais escuras, normalmente a pegada deles é um pouco worship. Deixa eu falar uma coisa pra você, essa ideia dessas músicas worship começou com a banda Hillsong, apesar que é uma vertente da banda Hillsong, tá? Porque assim, essa banda fez muito sucesso e ainda continua fazendo sucesso. Muitas pessoas traduzem as músicas deles. É claro, gente, eu não quero falar aqui sobre as polêmicas que aconteceram
na igreja Hillsong, lá nos Estados Unidos. Tá longe disso. Eu acho que apesar de tudo que aconteceu na igreja deles, os músicos, eles são capacitados e eles fizeram músicas muito boas. Nós cantamos várias músicas desse grupo em nossa igreja, então não podemos dizer que não veio coisas boas da igreja Hillsong. Veio coisas boas sim. Inclusive, essa ideia de pegar essa forma de criar a igreja com a parede preta começou com eles, tá? Aí, aqui no Brasil, os pastores começaram a imitar as igrejas norte-americanas. E um fato interessante é o seguinte, não quer dizer que uma igreja ali tem as paredes pretas que simplesmente não tem doutrina bíblica ali. Isso é um mito, tá bom? Tem muitas igrejas que, apesar de ter ali a parede preta, ter as luzes um pouco mais baixas, né? Realmente tem uma tradição bíblica, tem uma doutrina coerente com as escrituras, tá? Agora, tem muita gente que tem preconceito quanto a essas igrejas, porque essas pessoas acham que só porque a igreja tem parede preta é que ela tá imitando o mundo, tá se igualando com as boates e casas ali de swings, né? Eu acho muito forte essa expressão, tá? Eu acho que a gente não pode ir muito por esse caminho, porque por acaso Cristo está dividido entre nós? Não está dividido. Mas eu creio que se você, por exemplo, acha que a forma pragmática deles é totalmente errada, você deve pregar o evangelho. E se alguém te perguntar sobre um assunto específico, responda, mas de acordo com a Bíblia, segundo o conhecimento que você tem, e não segundo o seu achismo. Então, gente, a pergunta que fica é, eu posso frequentar uma igreja da parede preta? Sim, você pode participar. Agora, se você vai ser membro lá, aí é entre você e Deus, tá? Você precisa ir lá, ouvir as músicas, verificar se são coerentes com a Bíblia, verificar a pregação se está coerente com a Bíblia também. Agora, essa ideia de que, olha, a igreja da parede preta não tem Cristo, mas a igreja da parede branca tem Cristo, ou a igreja da parede verde. Então, gente, não existe isso. Cristo habita em nós. Quando nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o Espírito Santo habita em nós. E Jesus Cristo vai nos ensinando o que devemos fazer. E o Espírito Santo vai nos convencer do pecado e do juízo de Deus. Aquelas bandas norte-americanas, quando elas estão gravando, elas fazem a mesma estratégia de uma igreja church. Ou seja, coloca ali o fundo totalmente preto, né, escuro, e coloca uma luz somente nos cantores. Por quê? Se tornou uma forma de ter uma captação visual muito melhor, porque assim tudo que é de fundo fica escondido e apenas os cantores e os pastores ficam visíveis. E isso, gente, é muito mais estratégia visual do que mesmo uma ideia de marketing. Entretanto, não podemos negar aqui que muitas igrejas acabam pintando ali o templo de preto exatamente para chamar os jovens ou chamar outras pessoas. Só que daí eu tenho um problema com isso, porque se o evangelho não é suficiente, nada será. O entretenimento, a música que tem uma bela melodia, nós temos que parar com esse preconceito de achar que somente a nossa igreja tem salvação e que a igreja da parede preta não tem salvação. Gente, não é a cor que vai definir se aquela igreja tem Deus ou não, mas são as pessoas que estão ali à frente. Então, se você é assembleiano e a sua igreja é azul e branco ou vermelho e branco, isso não quer dizer que a sua igreja simplesmente é de Deus ou não. Então, não é assim que se mede. Eu sou presbiteriano, as cores da presbiteriana são verde e branco. Então, eu não posso, por exemplo, dizer, olha, o verde representa a vida e o branco representa santidade, então quer dizer que a minha igreja será salva. Não, gente, longe disso. Mas, por exemplo, na igreja que eu frequento, não tem essa possibilidade de você pintar ela de preto. Não tem como, porque é uma igreja tradicional, uma igreja muito antiga, então trazer essa modernidade para a igreja pode causar um ruído entre as pessoas mais idosas. Então, sabe, gente, temos que entender também o ambiente em que nós estamos, o ambiente em que nós estamos inseridos. Será que realmente isso vai dar certo? Porque se a nossa ideia é de dar certo, então não é mais a palavra que é o foco, mas é as coisas externas, as coisas que estão em nosso coração, as nossas intenções. Então, precisamos tomar cuidado e entender a nossa cultura. Agora, não dá também para rejeitar tudo que vem da igreja da parede preta, né? Tem coisas boas que vêm de lá. Olha só, finalizou o nosso vídeo e eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, tá bom? Então que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.